Eu sempre imaginei que o dia em que meu filho se formasse na universidade seria um dos momentos mais orgulhosos da minha vida, e de muitas maneiras foi. Daniel, meu único filho, trabalhou mais do que a maioria. Noites inteiras na biblioteca, empregos de meio período para aliviar a carga financeira, uma busca incansável pela excelência em tudo o que fazia. E agora, finalmente, a recompensa um bacharelado em comércio com distinção. Eu não poderia estar mais orgulhosa. O que eu não imaginei, no entanto, foi que esse dia também seria o momento em que meu marido, de quase 3 décadas, anunciaria publicamente que estava me deixando. O restaurante era lindo. Janelas do chão ao teto davam para a orla, deixando entrar uma luz dourada suave, que fazia tudo parecer uma cena de filme. Tínhamos reservado uma sala privativa, logo ao lado do salão principal, elegante, mas sem exageros. Era uma celebração, não um casamento, ou pelo menos era o que eu pensava. Daniel havia escolhido um local, um lugar tranquilo e sofisticado que ele adorava, e Gregory, meu marido, insistiu em cobrir a maior parte dos custos. É o grande dia do nosso filho, ele havia dito com um sorriso que agora, olhando em retrospectiva, parecia excessivamente polido. Tudo estava correndo bem no começo. Familiares e amigos próximos foram chegando. O som de taças tilintando e risos suaves ecoando pelas paredes de madeira polida. Daniel estava alto com sua beca, as bochechas vermelhas de tanto receber parabéns. Eu mal conseguia tirar os olhos dele. Por mais desafiadora que tenha sido a paternidade, as decisões difíceis e as noites sem fim, momentos como esse, faziam tudo parecer valer a pena. Gregory, sempre o showman, havia assumido o comando do champanhe. Ele adorava fazer discursos, adorava estar no centro das atenções. Pediu silêncio com a facilidade de quem vive na luz dos refletores, e então levantou a taça bem alta. Todos se viraram para ele. Eu também sorrindo, esperando algumas palavras emocionadas sobre nosso filho. Mas em vez disso, ele olhou diretamente para mim. Decidi começar uma nova vida sem você. Houve silêncio. A princípio, achei que tinha ouvido errado. Uma piada, talvez. Uma abertura estranha que seria seguida de risadas e algo mais leve. Mas não. Seus olhos estavam sérios. Sua voz tinha aquele tom plano ensaiado que as pessoas adotam quando tentam parecer fortes, mas se sentem vazias por dentro. O tipo de voz que alguém usa quando já planejou algo por muito tempo. Os murmúrios se espalharam como fogo em palha pela sala. Eu senti o calor subindo nas minhas bochechas, não por vergonha, mas pela pura absurdidade do momento. Nossos amigos em comum, estavam atônitos. Algumas bocas ficaram abertas, outros se viraram, tentando fingir que não tinham ouvido o que ouviram. Daniel congelou ao meu lado, sua expressão dividida entre confusão e descrença. Gregory não se alongou. Ele ficou ali com a taça ainda levantada, como se a frase em si fosse um brinde suficiente. Não mencionou Daniel, não mencionou nossa família, não mencionou o fato de que aquele momento pertencia a outra pessoa, nosso filho. Suas palavras ficaram no ar como fumaça de um incêndio, sufocantes, inesperadas e impossíveis de ignorar. Eu não chorei, não naquele momento, nem depois. O que eu senti não foi tristeza, foi surrealismo, como se o chão sob meus pés tivesse se transformado em água e eu estivesse flutuando em uma cena de pesadelo de outra pessoa. Nunca imaginei que Gregory fosse capaz de algo tão insensível, tão cruelmente cronometrado. Tivemos nossos problemas, quem não tem, mas nada que justificasse isso. Não aqui, não agora. Ele deu um gole de champanhe. Acho que esperava que eu dissesse algo, reagisse, criasse o drama que ele claramente estava preparado para lidar. Mas eu não disse. Simplesmente coloquei minha taça e olhei para Daniel. Parabéns, querido, eu disse calmamente. Este dia ainda é sobre você. Daniel piscou, depois assentiu devagar, como se estivesse tentando reajustar sua bússola emocional. Eu podia ver que ele estava lutando para processar tudo. Ele sempre amou Gregory, respeitou-o. Essa traição
Não foi só contra mim, foi contra todos os anos que construímos juntos como família. O resto da noite passou em fragmentos. Algumas pessoas saíram mais cedo claramente desconfortáveis. Outras ficaram por perto sem saber o que dizer. Gregory me evitou completamente, cercando-se de conhecidos que lhe ofereciam distrações suaves e vazias. Eu não precisava enfrentá-lo. Ainda não. Sua declaração havia sido alta o suficiente, mas o que ecoava mais poderosamente era o silêncio dos outros, descrença, julgamento e, em alguns casos, uma condenação silenciosa. Mais tarde, enquanto caminhávamos até o carro, Daniel finalmente falou: "Você sabia?" Eu balancei a cabeça. Eu tinha minhas suspeitas, mas não esperava isso. Não hoje. Ele ficou em silêncio por um tempo, depois disse: "Eu não acho que posso olhar para ele da mesma forma novamente." Isso me atingiu mais forte do que as palavras de Gregory jamais poderiam. Olhando para trás, percebo que o anúncio de Gregory não se tratava realmente de acabar com um casamento, tratava-se de reescrever uma história, uma na qual ele não era o vilão, apenas alguém que precisava se encontrar. Mas o timing revelou tudo. Ele não queria apenas sair. Queria garantir que eu fosse humilhada no processo. Ele queria o controle da narrativa, mesmo que isso significasse sequestrar um dos dias mais importantes das nossas vidas. Mas o que ele não percebeu, o momento que ele tentou tirar de mim e Daniel, só nos aproximou mais. Sua partida não destruiu nossa família, ela a definiu. Porque a partir daquele momento, eu não era mais uma esposa abandonada. Eu era uma mãe que se mantinha firme, mesmo com tudo desmoronando ao meu redor. E quanto a Gregory, ele pode ter saído do casamento, mas saiu da celebração um homem muito menor do que jamais imaginou. Após aquele dia inesquecível na formatura de Daniel, quando Gregory anunciou publicamente que estava me deixando, após quase 3 décadas, eu pensei que o pior já tivesse vindo à tona. Esperava que aquele fosse o momento em que eu aprenderia tudo, que a verdade seria exposta, sem mais segredos a esconder. Mas o que descobri em seguida foi muito mais doloroso do que a traição pública em si. O caso de Gregory não foi um erro repentino de julgamento. Ele acontecia há muito tempo. E o pior, quase todo mundo ao nosso redor parecia saber disso. Nas semanas seguintes, sussurros e meias-verdades começaram a surgir. Amigos, colegas, até alguns membros da família que foram próximos a nós ao longo dos anos, muitos sabiam sobre o relacionamento de Gregory com Cassandra Wells, a mulher com quem ele estava se vendo por trás das minhas costas. Cassandra era mais jovem e encantadora, e à primeira vista parecia alguém que facilmente poderia se inserir no fundo de um drama familiar complicado. Mas ela não era apenas um romance passageiro. Esse era um caso calculado que fora cuidadosamente escondido de mim por anos. O que mais doeu não foi apenas a deslealdade de Gregory, foi o silêncio dos que estavam ao meu redor. Pessoas que sabiam, pessoas que poderiam ter falado, pessoas que escolheram não fazer nada. Perguntei a mim mesma várias vezes: por que ninguém me contou? Todos nós compartilhamos vidas, amizades e às vezes segredos, mas esse não era apenas qualquer segredo, era um segredo que estava lentamente corroendo a base da minha família. A traição não era mais apenas minha para suportar. Era uma traição compartilhada silenciosamente por todos que fizeram vista grossa. Uma noite, confrontei um amigo próximo, esperando por alguma honestidade, talvez até um pedido de desculpas. "Quanto tempo você sabia?" Perguntei calmamente, tentando não perder o controle. Os olhos dele se moveram desconfortavelmente antes que ele murmurasse: "Achei que não fosse meu lugar." Não queria causar drama. As palavras doeram mais do que a própria traição. Percebi então que a fachada de manter a paz se tornara uma prisão, me aprisionando na ignorância, enquanto o relacionamento de Gregory e Cassandra se fortalecia nas sombras. Era uma proteção cruel, uma que só protegia o traidor. Quanto mais eu juntava as peças, mais claro ficava que esse caso não era um erro impensado. Gregory vinha planejando sua fuga há muito tempo,
manipulando aqueles ao seu redor, construindo uma vida secreta que ele achava que eu jamais descobriria. A maneira como ele se comportou após o anúncio na formatura de Daniel revelou tudo aquele olhar frio e distante nos olhos dele, o sorriso sutil quando ninguém estava olhando. Era a expressão de um homem que acreditava ter enganado a todos. Mesmo Cassandra não era a única cúmplice nesse silêncio. Alguns dos nossos amigos em comum haviam sido convidados a conhecê-la bem-vindos a essa parte oculta do mundo de Gregory, mas nenhum deles teve coragem de se pronunciar. Era como um pacto silencioso, traição envolta em cumplicidade. O que mais me cortou não foi nem a duração ou o segredo do caso, foi como isso desmantelou minha confiança, não apenas em Gregory, mas em todos ao meu redor. Como pessoas que eu considerava família permitiram que isso acontecesse. Me deixaram ser traída sem uma única palavra de advertência. Comecei a questionar meu próprio julgamento. Eu perdi sinais. Estava cega demais para ver o que estava acontecendo bem na minha frente. E porque se era tão óbvio para os outros, era invisível para mim. Lembrei de alguns pequenos momentos agora dolorosamente claros, em retrospectiva, as ligações extras que Gregory atendia às noites inexplicáveis fora a mudança repentina em sua rotina. Mas na época, eu os descartei como estresse de trabalho ou crises da meia-idade. Queria acreditar que meu casamento era forte o suficiente para resistir a qualquer coisa. Mas o caso de Gregory foi um ataque calculado a tudo o que eu mais prezava, e o silêncio dos que estavam ao meu redor foi uma traição em outro nível. E ainda assim, apesar de tudo isso, eu me recusei a deixar isso me destruir. Em vez disso, escolhi deixar a verdade alimentar minha determinação, para me lembrar do motivo pelo qual eu não poderia desmoronar, especialmente por causa de Daniel. Nas semanas seguintes à revelação, comecei a reunir silenciosamente as peças do quebra-cabeça, reunindo fatos, documentando tudo o que eu podia. Procurei algumas pessoas de confiança, aquelas que estiveram ao meu lado no passado, para construir um sistema de apoio no qual eu pudesse confiar. Quanto mais eu desvendava, mais eu percebia o quanto Gregory achava que tinha poder e o quanto ele me subestimou. Eu não era mais o marido ingênuo, sem perceber as rachaduras no casamento. Eu era o homem que iria reagir cuidadosamente, estrategicamente e com toda a força que eu pudesse reunir. A traição de Gregory foi mais do que apenas um fracasso pessoal. Foi um desafio jogado na minha frente, um teste de tudo o que eu era. Eu ainda não sabia como seria minha resposta, mas uma coisa era certa, eu não ia deixar ele vencer. Não na frente de Daniel, não na frente de ninguém. E mais importante ainda, não na frente de mim mesmo. Quando Gregory se levantou na formatura de Daniel e declarou publicamente que estava me deixando depois de 28 anos, eu estava dolorosamente ciente de que aquele momento, por mais brutal que fosse, não era a primeira vez que eu enfrentava em verdade. Pode ter sido um choque para todos naquela sala, mas para mim foi apenas uma confirmação do que eu já soubera há muito tempo. Muito antes daquele dia, eu já suspeitava que algo estava errado. Os olhares distantes de Gregory, as noites tardes sem explicação, as ausências inexplicáveis eram peças de um quebra-cabeça que eu tentei ignorar, mas no fundo eu já havia me preparado para o inevitável. A diferença era que, ao contrário dele, eu estava pronta. Essa prontidão não veio de um súbito aumento de força ou clareza, mas de meses até anos de observação silenciosa e dolorosa autorreflexão. Eu não queria admitir, mas a verdade estava clara. Gregory estava me traindo, e ele estava fazendo isso de forma intencional, sem pensar na família que havíamos construído. Em vez de desmoronar ou confrontá-lo de forma direta, escolhi um caminho diferente. Mantive a calma exteriormente composta, mesmo quando meu coração estava se despedaçando. Eu entendi que reagir com raiva ou desespero só me daria a satisfação de vê-lo machucar. Eu queria manter o controle tanto para mim quanto para Daniel. Com o tempo, comecei a reunir informações discretamente. Observei os padrões de Gregory, anotei seus comportamentos e conectei os pontos.
Documentei em detalhes aquilo que outros poderiam ignorar, as ligações que ele atendia, em particular, os lugares onde dizia estar as pessoas com quem se encontrava. Eu não estava espionando por paranoia, eu estava me preparando para o que poderia vir. Mais importante ainda, fiz as pazes com a ideia de que não podia mudar as escolhas de Gregory. Eu só podia controlar a maneira como eu responderia. Essa calma não era fraqueza, era força. Quando ele finalmente escolheu revelar sua traição publicamente, eu estava pronta. Não gaspei, não implorei, não desmoronei nem gritei. Em vez disso, recebi o anúncio dele com um olhar firme e uma dignidade tranquila. Essa calma vinha do fato de eu saber que tinha um plano. Eu não ia deixar que a traição dele me destruísse ou destruísse nossa família sem uma luta. Nos bastidores, eu já começara a trabalhar em maneiras de me proteger emocionalmente, legalmente e financeiramente. Eu procurei um advogado de confiança apenas para entender minhas opções. Conversei com amigos próximos que poderiam me oferecer apoio emocional e conselhos práticos. E comecei a pensar no futuro, que tipo de vida eu queria para mim e para meu filho livre de mentiras e traições. A parte mais difícil foi manter essa calma na frente dos outros, especialmente de Daniel. Eu sabia que ele estava sofrendo confuso com a natureza pública do anúncio de seu pai, mas eu queria mostrar a ele que a força não significa ignorar a dor, significa enfrentá-la de frente sem se perder. Após a formatura, sentei com Daniel e lhe disse a verdade o quanto eu podia sem arrastá-lo para os conflitos dos adultos. Eu o tranquilizei de que as escolhas de seu pai não refletiam seu valor ou o amor de nossa família. E enquanto conversávamos, eu vi algo em Daniel, resiliência, coragem e uma lealdade que me deu esperança. Ele não precisava que eu consertasse tudo imediatamente. Ele só precisava saber que eu estava ali firme e inabalável. Foi por isso que eu escolhi manter minha compostura naquele dia, porque eu já estava preparando o meu próximo movimento. Gregory pode ter pensado que me pegaria de surpresa com sua declaração pública, mas a verdade é que eu estava pronta muito antes de a atenção estar sobre nós. Eu já estava planejando como responder não com raiva cega ou desespero, mas com ações calculadas que protegeriam o que mais importava. Calma no olho da tempestade, isso foi o que eu segurei. Era meu escudo e minha arma. E eu sabia que, não importando o quão sombrios os dias à frente poderiam ser, eu tinha a força para enfrentá-los. Porque às vezes o maior poder não está na explosão mais alta, está na determinação silenciosa de sobreviver, proteger e se reerguer. Quando Gregory fez seu anúncio chocante na formatura de Daniel, eu não fui a única a sentir o peso da traição. Daniel, nosso filho, também estava lá bem no meio de um momento que deveria ser todo sobre celebração e orgulho. Em vez disso, se tornou um momento definidor para nossa família. E como Daniel reagiu, me surpreendeu, me fortaleceu e me deu esperança quando eu mais precisei. Eu sempre acreditei que Daniel ficaria no meio da repercussão das ações de Gregory. Afinal, ele também era filho de Gregory, dividido entre dois pais que amava. Mas o que aconteceu foi muito diferente. Desde o começo, Daniel deixou claro onde estava sua lealdade. Quando Gregory se levantou e declarou que estava indo embora, o rosto de Daniel ficou pálido de choque, mas ele não vacilou. Olhou para mim depois de volta para o pai e, naquele instante, escolheu ficar ao meu lado. Não foi apenas um apoio silencioso. Daniel expressou abertamente sua decepção e descrença com a traição do pai. Eu podia ver nos olhos dele que a imagem que ele tinha de seu pai, seu herói, sua família, estava se quebrando. E ainda assim, em vez de se afastar de mim ou ficar confuso sobre onde colocar sua lealdade, Daniel escolheu se manter firme. Essa lealdade significou tudo para mim. Nos dias seguintes ao anúncio, Daniel e eu passamos muito tempo conversando. Ele estava machucado, sim, mas também queria entender o que havia acontecido. Fez perguntas difíceis sobre por que Gregory faria isso, o que isso significava para nossa família e como seguiríamos em frente. Eu respondi o mais honestamente possível,
protegendo-o do pior, mas deixando-o saber a verdade. O apoio de Daniel não foi cego. Ele não estava apenas me defendendo por despeito ou raiva. Foi uma decisão consciente nascida de anos conhecendo quem eu era e dos valores que instilamos nele como família: lealdade, honestidade e resiliência. Uma tarde depois de uma conversa particularmente difícil sobre o futuro, Daniel olhou para mim e disse: Pai, estou orgulhoso de você. Não importa o que aconteça, eu estou do seu lado. Essas palavras me atingiram mais forte do que qualquer golpe que Gregory tenha me dado. Elas me lembraram que a família não é só sobre sangue, é sobre confiança, respeito e estar junto quando realmente importa. O apoio de Daniel também me ajudou a manter a perspectiva durante aqueles tempos turbulentos. Houve momentos em que a traição parecia esmagadora, quando a natureza pública de tudo parecia arrancar minha dignidade. Mas saber que Daniel acreditava em mim, confiava em mim e estava disposto a ficar ao meu lado me deu a força para continuar. Mais do que isso, a resposta de Daniel às ações de Gregory me mostrou algo importante: que Gregory já havia perdido mais do que apenas um casamento naquele dia. Ele havia perdido o respeito e a confiança de seu próprio filho. Foi doloroso ver o quanto Daniel foi afetado, mas ficou claro que a traição de Gregory destruiu a imagem que seu filho tinha dele. O homem que havia sido uma figura paterna, um modelo, se tornara alguém a quem Daniel já não podia mais olhar com admiração. Nas semanas e meses após o anúncio, Daniel continuou sendo meu alicerce. Enfrentamos reuniões de família, onde os sussurros e olhares tortos eram lembretes constantes do escândalo. Através de tudo isso, Daniel permaneceu leal, me defendendo silenciosamente, mas com firmeza quando necessário. Seu apoio inabalável foi uma fonte de conforto e força, me mantendo firme quando tudo mais parecia incerto. Eu frequentemente pensava em como as coisas poderiam ter sido diferentes se Daniel tivesse ficado do lado de Gregory ou se tivesse sido pego no meio sem um caminho claro. Mas graças ao laço que compartilhamos e à honestidade que mantivemos, a escolha de Daniel foi clara e fez toda uma diferença. Ver meu filho crescer e se tornar um homem que defende o que é certo, mesmo diante da traição e da dor, é um dos poucos raios de sol nesse capítulo difícil. Isso me tranquiliza, pois sei que não importa o que Gregory tente fazer a seguir, a fundação da nossa família, construída sobre amor, respeito e lealdade, continua forte. O anúncio público de Gregory pode ter sido alto e dramático, mas a lealdade silenciosa de meu filho falou ainda mais alto. E essa lealdade me deu esperança, esperança de cura, esperança de justiça e esperança de um futuro onde Daniel e eu possamos reconstruir mais fortes do que nunca. Após a traição pública de Gregory na formatura de Daniel e os longos meses de força silenciosa que Daniel e eu compartilhamos, eu sabia uma coisa: com certeza, eu não iria deixar que ele saísse impune. A traição calculada dele, que durou anos, não foi apenas uma ferida pessoal. Foi um ataque a tudo o que eu havia construído, a minha dignidade e a família que criamos juntos. Mas também sabia que responder com raiva ou vingança só me rebaixaria ao nível dele. Eu precisava ser estratégica, calma, decisiva. Passei semanas reunindo as peças, documentos financeiros, evidências das transações secretas de Gregory e, sim, até provas de seu caso com Cassandra. Eu não queria destruí-lo por puro prazer. Eu queria justiça, um encerramento e proteger Daniel e a mim de mais danos. O que revelei a seguir foi mais do que apenas palavras ou acusações. Foi uma resposta cuidadosamente elaborada, uma que pegou Gregory completamente desprevenido. Em uma reunião de família com pessoas-chave presentes, advogados, amigos próximos e, mais importante, Daniel, eu expus tudo. A verdade da fraude de Gregory, as evidências de suas traições e as implicações de suas ações. O rosto de Gregory ficou pálido. Vi a confiança sair dele, substituída por pânico e descrença.
O homem que se levantou com tanta ousadia na formatura de Daniel, anunciando sua partida, como se tivesse todo o poder, estava de repente vulnerável. Ele começou a gritar, negar, tentar distorcer a história, mas os fatos estavam claros. As evidências falaram mais alto do que suas protestos, e a cada peça que eu apresentava via sua fachada desmoronar. Não se tratava apenas de provar sua infidelidade, era mostrar a todos, e especialmente a Daniel, que traição tem consequências, que lealdade e confiança não devem ser tomadas de ânimo leve. O que mais surpreendeu Gregory foi a pressão legal que veio com as minhas revelações. Havia contratos, bens e acordos financeiros que ele tentou esconder ou manipular. Eu me certifiquei de expô-los. A batalha legal era inevitável, mas agora estava nos meus termos. Mas além das questões legais, havia algo mais. Um golpe psicológico que abalou Gregory até o fundo. Eu tomei o controle da narrativa. Recusei-me a deixá-lo reescrever nossa história ou se pintar como a vítima. Em vez disso, fiquei firme com a mente clara e resoluta. E Daniel viu isso. Nossos amigos viram isso. O mais importante, Gregory viu isso. Aquele momento marcou um ponto de virada. As declarações altivas de Gregory sobre deixar tudo para trás foram substituídas por tentativas desesperadas de salvar o que pudesse da sua dignidade. O homem que antes se vangloriava publicamente agora estava reduzido a explosões de frustração, gritando enquanto seus planos desmoronavam. Foi uma reflexão dolorosa, mas necessária. Minha resposta foi tanto pública quanto privada, uma combinação calculada de ação legal e resiliência pessoal que deixou Gregory sem espaço para manobras. O equilíbrio de poder se deslocou e eu recuperei o controle da minha vida e do futuro da minha família. Através de tudo isso, Daniel permaneceu ao meu lado, testemunhando em primeira mão que a traição pode ser enfrentada com força, inteligência e dignidade. Olhando para trás, percebo que a maior vitória não foram as vitórias legais ou a exposição pública. Foi o fato de que recuperei minha própria voz e autoconfiança. Recusei-me a ser uma vítima da traição. Eu me tornei o homem que se manteve firme, reagiu e protegeu sua família. A traição de Gregory marcou o capítulo mais sombrio de nossas vidas, mas minha resposta marcou o alvorecer de algo novo, um futuro construído sobre a verdade e resiliência e o vínculo inquebrável entre um pai e seu filho.